Fala pessoal, muito boa tarde. Queria falar um pouquinho a respeito do tempo e do preço novamente. Estou aqui eu falando de tempo e preço, mas mais especificamente sobre captura de liquidez, né? Eu acho que as pessoas geralmente confundem captura de liquidez do tempo e preço e acaba que não tem um trade muito assertivo, talvez, por conta disso, tá? Então eu queria exemplificar por pouquinhozinho aqui, ó. Por exemplo, tempo e preço, a gente sabe que o eixo X e o eixo Y, né? A gente tem o tempo e o preço, então o preço ele sai de um determinado período de tempo para fazer as zonas de manipulações dele, tá? Vamos supor que aqui, ó, seja 9h30, tá? Que é o horário de Nova York, a abertura do pregão regular de Nova York, tá? 9h30, aqui 9h30. Porém, a gente tem aqui, ó, uma captura de liquidez aqui embaixo, né? Nessa região. Vamos supor aqui que o preço ele veio daqui de baixo, tá bom? Ele vem capturar, ó, aqui, ó. Vamos supor que aconteceu isso, tá? Então o preço vem aqui embaixo, ele capturou, fez a captura de liquidez aqui, ó, desse topos iguais, né? Fundos iguais, aliás, né? Então a gente tem esses fundos iguais, fez captura de liquidez antes das 9h30, tá bom? Vamos supor aqui que seja ali a abertura das 7h30, que seria que o zona ali de Nova York, né? Fez essa captura, começou a subir, aí começou a mitigar e chegou a 9h30. As pessoas entendem o quê? Já capturou, né? Como já capturou aqui essa região, já não é mais uma região líquida que pode ser que venha capturar. Porém, as pessoas esquecem que nós também temos o mercado regular. Estamos no mercado, ou melhor, desculpa, o pregão regular, tá? Então, a gente tem um pregão eletrônico e o pregão regular. O pregão regular, ele é 24 horas. O pregão, desculpa, ao contrário. O pregão eletrônico, ele é 24 horas. E o pregão regular ele é das 16h14 do dia anterior e das 9h30 do dia vigente. Então, aqui, meus queridos, no pregão regular, ele tem um gap, ele fica com um gap nessas regiões aqui, tá? E aí, a gente precisa entender que também no pregão regular, a gente tem injeção de liquidez. Então, aqui, ó, vamos supor que aqui seja 16h14, tá bom? Do dia anterior. E às 16h14 do dia anterior, ele encerrou aqui, ó, nessa região, vamos supor, tá? Nessa região aqui, ó, ele encerrou. E aí o mercado ele abriu aqui, ó, às 9h30, tá? Então vamos marcar aqui, ó, 9h30, 9h30, tá? E a gente tem às 16h14 que abriu. Não vamos confundir, não. Vou deixar aqui assim, ó. Ele abriu, fechou, né? Aliás, né? Aqui, ó, 16h14. Vou colocar aqui em roxo para a gente identificar. 16h14 encerrou aqui e abriu o mercado às 9h30 do dia que a gente vai operar, o dia vigente, hoje, né? E tudo isso daqui, meus queridos, ó, desse fechamento até essa abertura é gap, tá bom? Então vamos supor aqui, ó, que isso daqui, ó, não existe, tá? Vou botar aqui, ó, pronto. Isso aqui não existe. Todo esse gráfico aqui não existe. Só vai existir daqui para frente. Então a gente vai, inclusive, até mesmo esticar isso aqui para frente, ó, para a gente identificar o nosso gap. Então nosso gap é tudo isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Nosso gap é todo esse daqui, tá? Qual que é a importância disso? Ele não teve um sweep de liquidez, tá? Exato. Ou seja, o nosso sweep de liquidez não aconteceu aqui embaixo. Tudo que aconteceu entre as 16h14 até as 9h30, às 9h29 do dia anterior, não aconteceu no pregão regular. Então, nós temos esse gap. Isso significa que ele vai manipular o fundo que ele não manipulou para depois seguir viagem, tá? Ele vai fazer esse tipo de movimento, tá? Ele precisa fazer esse Judas Swing, esse tipo de movimento. E como que vai ficar o gráfico, né? Depois disso, se a gente for olhar no pregão eletrônico,
como que o gráfico fica? Ele fica assim, ó, certo? Então ele foi subindo, tá? Fez as zonas de manipulações dele num pregão eletrônico, que seria 24 horas de pregão, fez aqui a captura de liquidez aqui embaixo, foi ok, 7h30 da manhã, e aí começou o mercado regular. E a gente considera o quê? Ah, esse preço aqui, ele já manipulou, correto? Ele já manipulou aqui, então a tendência do mercado é fazer o quê? Isso aqui, ó. Começar a subir a partir daqui, né? Mas a gente precisa entender que o mercado às 9h30, que é o tempo que manda na situação, tá? Então, o mercado às 9h30 da manhã, ele faz a captura que ele precisa fazer às 9h30 da manhã, tá bom? Então, às 9h30 da manhã, temos liquidez aqui embaixo, nós temos aqui, ó, essa daqui e essa daqui que não foi capturada ainda. Olha que legal. A gente tem essa liquidez aqui que não foi capturada, tá? Então ele vai capturar o que? Essa liquidez, que nós chamamos de... Cadê? Sumiu da minha visão? Cadê meu sell side? Ah, tá aqui. Nós chamamos de sell side liquidity, tá? Então ele veio, capturou aqui, e nessa região aqui, meus caros, a gente começa a ver alguma possibilidade de subida, tá bom? E aí, como nós não temos das 16h14 até as 9h29, nós não temos gráfico no pregão eletrônico, aqui no pregão eletrônico, regular, aliás, desculpa, pregão regular, a gente não tem, então significa que a gente precisa esperar a manipulação dele. Vamos ver isso daqui na prática, tá? Vou apagar aqui, ó. Vamos ver aqui na prática. Vamos botar aqui no nascem para a gente ter uma clareza maior do nosso gráfico, tá? Eu vou botar aqui em 1 minuto para a gente ver as manipulações. Essas aqui foram as minhas operações hoje. Eu queria exemplificar isso aqui para vocês. Ó. Vou apagar aqui. Deixar tudo limpo aqui para nós. Então, olha que interessante. A gente tem as 16h14 do dia anterior. Tá? Qual que é as 16h14? Vamos lá. 16h14. Ó. Nosso fechamento. 16h14, fechamento. Aqui. Então, vamos colocar aqui. Ó. 16h14, fechamento. Tá? E a abertura às 9h30, que seria a abertura do pregão regular. Vamos lá. Pregão regular, 9h30. Nós temos a abertura aqui dele, ó. Abertura às 9h30. Vou botar aqui em laranja. Nós também temos ali a abertura do pregão do pregão não, na abertura da Qzone, que seria 9h30, tá? Ó, 9h30. Qzone. Se você não sabe o que é Qzone, pesquisa um pouquinho mais a respeito das Qzones lá com o ICT, tá bom? No canal do ICT, Inner Circle Trader, e você vai entender lá na playlist lá de Market Maker Model. Ele vai ensinar um pouquinho a respeito do que é Qzone lá, tá bom? Então, ó, a gente tem essa Qzone, a abertura, então ele fez as manipulações, foi, voltou e, ó, 9h30, começa aqui, ó, 9h30 de Nova York, tá? Fez a expansão, ele fez a manipulação das 9h30. Qual que é a possibilidade, qual que é a probabilidade dele mais alta dele manipular? Em cima ou embaixo? Tá? Do topo e fundo do dia anterior, das 16h14 para trás. Vamos ver? Aqui, ó. 16h14. Olha aqui, ó. Nós temos o topo, tá? Do dia anterior, esse topo, a partir das 16h14, tá? A partir deste momento, aqui, nós temos este topo, tá? E qual que é o fundo mais próximo das 16h14? Esse fundinho aqui, né? Antes das 16h14. Esse fundinho aqui, ó. Nós temos esse, tá? Então, esse daqui é o nosso high, tá? Nosso topo. Vou colocar topo, tá bom? Topo das anteriores das 16h14.
e nosso fundo também. Pronto. Vamos travar aqui. Vamos voltar lá. Qual foi a manipulação que ele fez no primeiro? Né? Vamos tirar aqui esses das 7,6, só para a gente deixar o gráfico mais limpo. Qual foi a manipulação que ele fez primeiro? Foi o topo ou fundo? Né? Algumas pessoas vão falar, ah, foi o fundo, porque ele veio de lá de cima e tal. Não, é o tempo que manda, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui o replay de mercado para a gente deixar isso o mais claro possível. É o tempo que manda. Depois, às 9,6, começou às 9,6, onde que está o topo? Está aqui, ó. E assim que a gente inicia aqui, ó, ele já faz o quê? Uma manipulação. Ó. Ele vem, manipula o restante das ordens do topo da onde? Do topo da nova de 16, 14, antes da 16, 14 do dia anterior. Olha isso. Ele vem e manipula. Ó, vem, faz essa manipulação para cima, para baixo, né? Que ele faz essa manipulação e já começa a mitigar para baixo, tá? Em seguida. Por quê? Ele vai na abertura ali das 16, 14, que é o fechamento do dia anterior, tá? Então, ó, vamos lá ver. Ele foi, ó, manipulou forte, foi lá para baixo, capturou aqui, deixou os pavis, né, nessa região. Aí já começa a buscar uma possível configuração de compra. Por quê? Foi o último toque que ele deu no topo anterior das 16 e 14, que é o tipo de liquidez que ele tem. Então começa a manipulação não aqui atrás, ó, tá vendo? Às vezes a gente pensa assim, poxa, ele já manipulou esse fundo aqui, ó, ele veio, manipulou esse topo, aliás, né? Já manipulou esse topo aqui, porque ele veio aqui, ó, manipulou o topo, subiu até aqui, etc, e vai começar a descer, e aí ele vai para descer. Não, porque a manipulação precisa ser alinhada com o tempo, tá bom? Tudo isso daqui, ó, daqui para cá, não existe no mercado regular, só existe no mercado de digital, que seria 24 horas. Tudo isso daqui não existe, tá? Vamos apagar isso aqui. O que que existe? Esse topinho aqui, ó. Vou colocar ele para frente. Ó, colocar aqui totalmente para frente. Vou colocar aqui uma linha maior e deixar ele em branco para a gente enxergar. É esse topo aqui que existe só. Tudo isso daqui não existe, tá? Ó, vamos azeitar aqui, ó, para deixar muito, muito claro para vocês. Ó. Esse é o último candle, tá bom? Que seria o último topo que ele tem aqui, tá? Que seria das 16 e... Deixa eu ver aqui. Errei. Aqui, ó. 16 e 14, até aqui, ó. 16 e... Vou colocar aqui 15, tá? Só pra gente ver com mais clareza. Então, bora. Ó, esse aqui é abertura. Ou melhor, desculpa, fechamento, tá? E aqui, ó, é o topo anterior, tá? Fechamento, topo anterior, tá bom? Então aqui, ó, fechamento 16 e 14, tá bom? 16 e 14 é o fechamento. E aqui o topo. Então, vamos deixar aqui claro, tá bom? Então, como eu disse, daqui, ó, daqui em diante não existe gráfico, tá bom? Não existe. Então aqui é o topo e a abertura do mercado às 9h30. O que ele fez às 9h30? Acabou de capturar o topo, ó. Porque ele nasceu aqui no topo. Ele veio, pavilou para baixo, ó. Veio, pavilou para baixo, pavilou para cima, consumiu tudo, né? Consumiu todas as ordens aqui, começou a descer. O que eu entendo? Que o mercado, assim que ele manipula fundo, ou melhor, topo, ele começa a subir. Só que o que nós temos aqui no pregão regular? Nós temos PJ Race, correto? Vamos colocar em 15 minutos para a gente ver. Ó,
temos P arrays. Lembrando que esse quadrado preto aí, é um quadrado preto que não existe, né? O gráfico aqui não existe no pregão regular. Então, olha onde ele pavilou. Ele desceu, o pavio dele todo desceu até o fechamento ali do dia anterior, que é 16 e 14. Tá? O que nós temos aqui? Temos algum P array nessa região? Aparentemente sim, porque temos um gap. Este é um gap. Ó. Daqui para cá é o que nós chamamos de New Day Open Gap. Dog. Tá? New Day Open Gap. Então, a gente tem um gap diário do pregão regular, tá bom? New Day Open Gap também tem no pregão digital, mas não no U100 do CFD, porque aqui ele tira todos os gaps, esse ativo, tá bom? Isso aqui é só para estudo, para exemplificar para vocês. Eu vou mostrar num gráfico onde a gente tem como base de operação. Então aqui, ó, pessoal, a gente tem esse gap todo, né? Ó, todo o tamanho desse gap grande. Então ele veio fazer o quê? Limpar todo o gap. Então tem que estar preparado para entender que isso também é um P array. Um P array grande, né? Então, ó, em 1 minuto, eu venho para cá, ó. Vamos lá. Travou. Rapaz, TradingView, hein? Interrompi a gravação aqui porque estava travando. Não sei porque tive que reiniciar aqui o sistema de gravação. Mas bora lá. E aí a gente tem esse New Day Open Gap. Fez, né? Esse gapzão aqui que fez. O que a gente faz com o MNQ? Né? O MNQ, a gente consegue ver tanto o pregão regular quanto o pregão eletrônico, tá? Então, olha aqui, ó. Eu venho aqui no ETH e boto aqui pregão regular. E o que nós temos aqui, pessoal? Ó? Nós temos aqui, ó, o topo da onde? O último topo, às 15. Vou colocar aqui, ó, em preto. Assim, ó. Último topo. Ele fez o quê? Às 9h30. Porque aqui o último candle, ó, é às 16h14, certo? Último candle. E o candle seguinte é 9h30. Então, nós temos um gap aqui. E o que ele fez? Né? Ele varreu esse gap. Tá? Ele varreu esse gap, ele veio, ó, consumiu. E o que nós temos aqui? Ó? P arrays. Ó. Inversion Fair Value Gap, Fair Value Gap. Aqui a gente tem um famoso BPR aqui, né? Porque já tem um gap grande nessa região. Então ele subiu. Cadê todo aquele nosso histórico ali atrás, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui na 100 para a gente visualizar melhor. Ó, toda essa subida foi 9 horas, antes das 9 horas, né? 8h30, 7h30, tudo aqui, ó, essa subida. Já no pregão eletrônico, pregão regular, aliás, ele não tem essa subida toda. Né? Por quê? Porque ele não tem o histórico das 9, das 7, das 8, da 1 da manhã, das 3 da manhã. Sempre o histórico das 16h15 até 9h29, ele não tem, não existe no pregão regular. Então, com essa informação, a gente entende que muitos compradores e vendedores deixam as suas posições já pendentes e programadas para quando abrir o pregão regular, tá? E tem muitos operadores que só operam o pregão regular, eles não operam o pregão digital, né? Eletrônico. Eles operam sempre o pregão regular. Então eles esperam às 9h30 para poder. E 9h30 tem o maior nível de liquidez do mercado, tá? Levando isso em consideração, eu consigo entrar corretamente nas regiões que eu acredito ser mais reais ali naquele momento. Tá? Então, a gente precisa entender que o mercado em si, ele é obviamente cíclico, tá bom?
ele é cíclico e ele precisa ter, e ele tem uma lógica, tá, por trás disso. Então, lembrando aqui, pessoal, vamos lá. Lembrando, tempo ele é mais importante do que o preço. Tá? Então, as zonas de manipulação dele, por exemplo, 9,6, aqui, ele vai ter uma região de manipulação. Só que dentro dessa região de manipulação, entre 16 e 14 e 9,29, tem gráficos do pregão eletrônico que no pregão regular não vê. Isso nos dá noção do que o tempo está fazendo. E se ele fez no pregão regular uma captura de liquidez, eu não considero antes das 9 horas. Das 9h30, aliás, desculpa. Eu não considero. Olha isso daqui, ó. Nós temos a captura aqui no pregão regular da True Open, a True Weekly Open, tá vendo? Pregão regular. Veio, subiu, tarará, aí fechou aqui, ó. Quando fechou aqui, ó, às 16h14, o gráfico, né, o preço, ele andou por aqui no pregão eletrônico, né? Ele fez todas as manipulações dele e tal, etc. E depois continuou nesse gap. Olha isso daqui, ó. Vou botar aqui um pregão eletrônico para nós. MNQ. Pregão eletrônico. Esse aqui é o pregão regular. Olha a diferença. Dá um zoom out aqui para a gente ver. Ó. Olha a diferença. Por quê? Aqui, ó, eu só tenho o preço, né? Eu tenho o preço das 11h39 do dia anterior até as 16h14, depois já começa às 9h30. Então o preço aqui, ó, nessa região, não existe, tá? Ó, aqui 9,6. Daqui para cá, ó, pessoal, daqui para cá é bastante, inclusive, né? Ó, isso tudo aqui, ó, não existe. Isso tudo aqui não existe, tá? No pregão eletrônico. Então o que existe no pregão eletrônico é esse topinho aqui, ó, que basicamente é esse topo aqui, ó, 15,41 e esse aqui 15,41, tá vendo? Esse topo. Então quando começa o mercado, eu ignoro tudo isso aqui, ó. Ignoro tudo isso aqui. Ah, mas Luiz, você não viu que pegou o topo aqui e desceu? Sim, fora do tempo das 9h30. Eu só considero captura de liquidez deste topo e deste fundo se for 9,6, tá bom? Ou seja, eu só considero a captura deste topo e deste fundo, 9,6. E é o que ele faz, ó. Esse topo, esse fundo, 9,6. E aí o mercado começou a seguir novamente o rumo, né, de subida dele. Então, espero que tenha sido claro para vocês que o mercado ele só funciona quando você orquestra bem, vê melhor, né? Tem uma leitura mais qualitativa ali das regiões de abertura e fechamento. E considere sempre o tempo mais importante do que o preço, tá bom?